Queridos e queridas, na sua revisão da Federal do Paraná de hoje, o Tratado sobre a Tolerância de Voltaire. Queridos e queridas, bem-vindos ao canal Sua Filosofia, o seu momento aqui no YouTube de pensar sobre filosofia, de refletir sobre as questões e nesse momento aqui de fazer a revisão para a Federal do Paraná no texto do Voltaire, Tratado sobre a Tolerância. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, assine aqui embaixo. Se você não deixou seu like, deixe. Mas acima de tudo, lembre que nós estamos fazendo aqui uma breve revisão, trazendo alguns assuntos aqui de maneira mais geral, para que você possa estar bem preparado para a prova a partir dos recortes dos textos selecionados, tá? Então, a gente está trazendo trechinhos aqui para você ter essa experiência, poder cavalgar pelo texto assim como nós fazemos quando lemos ele todinho, beleza? Então vem comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre esse tratado sobre a tolerância do Voltaire. Ô, meus queridos, quando a gente fala sobre esse tratado da tolerância, você tem que lembrar o seguinte: esse tratado começa aqui, aí eu vou mostrar aqui para vocês já que, ó, Pierre Callas e ele desceram e encontraram Marc-Antoine no andar térreo em que funcionava a loja, vestido somente com as roupas íntimas e enforcado no gancho de uma porta. Meu povo, eu vou até tirar aqui rapidão, só pra gente não ter nenhum problema com o YouTube. Qual é o grande ponto? O grande ponto desse trecho aqui é que o Voltaire começa contando uma história de um menino, de um filho de uma família que tira a própria vida, e tira a própria vida por motivos ali que o texto traz, que ele gostava assim, ou se dedicava aos estudos sobre essa temática e tudo mais, e deixa muito claro no texto que foi ele mesmo o agente dessa ação. Mas também no texto, como a gente vai ver aqui agora, alguns fanáticos que não sabiam do que estava acontecendo começaram a atribuir alguma culpa ou culpa de verdade à família do Callas ali, a família do Marc-Antoine, né, que foi o filho que acabou perdendo a vida, ou tirando a própria vida. E aí esse contexto no qual a família Callas está envolvida é um contexto de escândalo, mas não porque de fato alguém ali, o próprio Jean Callas e tal, que é o pai, havia matado o filho. Não é por isso. O grande escândalo acontece porque outras pessoas, terceiros, se polemizaram e com as suas opiniões começaram a criar teorias, e aí o Voltaire vai colocar um ingrediente extremamente interessante, que é o conceito ali do fanatismo. Ele vai dizer o seguinte: então o fanatismo religioso começou a ser extremamente exacerbado nessa situação, ao ponto de que essa família fosse condenada, o pai fosse condenado de uma maneira tão injusta, porque os próprios juízes, inclusive da província ali, não levaram de fato a justiça como ela deve ser, não analisaram os fatos como ela deve ser, mas sim agiram de modo muito sanguíneo, algo muito forte, algo muito sem razão, como ele vai usar no texto, que vai ser encontrado só lá em Paris. Então ou mais em Paris, né? Então o que a gente vai começar a perceber aqui? Que quando o Voltaire fala sobre a tolerância vai acontecer na medida em que o exercício da razão for colocado ante aos nossos instintos, colocado ante as nossas próprias vontades, e a lei for maior do que esse tipo de decisão, uma decisão fanática sem nenhum tipo de caráter reflexivo. Quando o Voltaire trata sobre essa questão da tolerância, a tolerância vai produzir, então, algo muito mais benéfico do que maléfico. A intolerância é que produz o algo maléfico. Então esse trecho aqui que fala o seguinte: algum fanático no meio da multidão gritou que Jean Callas havia enforcado o próprio filho, Marc-Antoine. Esse grito foi repetido e num instante tornou-se unânime. Outros acrescentaram que o morto abjuraria ao protestantismo no dia seguinte e que sua família e mais
o jovem Lavaisse, que era o amigo da família, o haviam estrangulado por ódio contra a religião católica. Em questão de segundos, ninguém mais punha isso em dúvida. Toda a cidade persuadiu-se de ser uma questão de fé entre os protestantes que o pai ou a mãe deveriam assassinar seus filhos assim que soubessem que eles pretendiam se converter. Olha que loucura. O Voltaire está dizendo o seguinte, que foi inflamado ali uma espécie de consciência coletiva, ou falta de consciência coletiva, né? Uma espécie de pensamento massificado, onde as pessoas se revoltaram contra, se voltaram para ofender e até condenar essa família, sem de fato saber o que estava rolando. Isso acontece ali no primeiro capítulo do livro, e olha que interessante aqui, ó. Até parece que o fanatismo, indignado pelos poucos sucessos que obteve a razão, debate-se contra ela com raiva ainda maior. Ou seja, o fanatismo vai tentar aniquilar a razão. O Voltaire vai dizer, então, que é a filosofia, já a gente vai chegar nessa citação, a grande responsável por fazer com que a tolerância possa existir dentro da sociedade. A sociedade precisa e necessita da tolerância, pois é ela a grande geradora da convivência pacífica, da convivência não como tigres, mas sim como seres humanos que não se matam por comida ou por parágrafos, que a gente vai ver. Olha lá, a razão tem mais poder em Paris do que o fanatismo, por maior que essa possa ser, ao passo que na província o fanatismo prepondera quase sempre sobre a razão. Olha só, ele faz aqui, isso pode ser entendido hoje em dia até um tanto quanto preconceituoso, mas leiamos o texto em sua época. A província age de modo menos racional, segundo esse trecho. E o que o Voltaire está querendo dizer? Que quando há o governo da razão, quando há o poder da razão, entenda que razão como principalmente essa estrutura da lei, essa estrutura da legalidade, do bom senso, da capacidade racional de investigar, o ser humano ele consegue não cometer atrocidades. Então a tolerância está muito ligado com essa capacidade de entender o outro, de perceber o outro, mas principalmente de conviver com o outro. A ideia do tolerar aqui, por mais que o tolerar no nosso vocabulário seja algo até um tanto quanto negativo, né? Tipo, ai, mano, te tolero, tá? Mas o tolerar aqui tem a ver com permitir que o outro seja, permitir que o outro faça, mesmo que isso não me agrade. Mas aí que tá, lá na frente a gente vai falar que esse fazer do outro, ele não pode ser também fanático. Ele não pode me agredir, não pode prejudicar a sociedade, porque senão isso é crime. Tá? Olha que interessante. Essa citação, se eu fosse vocês, eu colocava um coração nela. Porque está dizendo o seguinte: a filosofia, unicamente a filosofia, irmã da religião, desarmou as mãos que a superstição havia ensanguentado por tanto tempo. E o espírito humano, ao despertar de sua embriaguez, assombrou-se ante os excessos que o havia lançado o fanatismo. Mano, olha que interessante o que o Voltaire está dizendo. Que a filosofia, ou seja, a capacidade intelectiva, a razão, a nossa essa arte do ser humano de conseguir pensar, fez com que o ser humano tirasse o sangue das mãos, que havia sido trazido pela superstição. Ou seja, por essa armadura que as pessoas criam ao julgar que o seu modo de enxergar o mundo, a sua religião, por exemplo, é melhor do que a outra. Então, essa condenação provinciana que aconteceu ali no começo do nosso texto, ela é uma condenação, segundo Voltaire, justamente porque é uma condenação, porque é ausente da filosofia, ausente da razão. Não tem a capacidade de pensar, não foi refletida. Então, enquanto a sombra, os excessos do fanatismo forem perpetrados na sociedade, haverá sangue, haverá morte, haverá violência. Mas é a filosofia e a razão capaz de trazer essa luz, capaz de trazer essa sobriedade em relação à embriaguez. Olha que interessante, então, o próximo aqui. Para finalizar, a tolerância nunca provocou guerras civis. A intolerância cobriu a terra de morticínios. Julguemos agora entre essas duas rivais. Entre a mãe que deseja que lhe matem o filho e a mãe que está
disposta a entregá-lo desde que ele viva. Olha só que interessante. O que seria então a tolerância? Seria a capacidade de negociar, a capacidade de conversar, o diálogo, a razão. Galera, é muito importante que a gente perceba que sempre quando a filosofia traz essa ideia da razão, da defesa, do diálogo, do discurso, há uma necessidade do outro nessa mesma porção. Ou seja, eu não converso sozinho, eu não falo sozinho, eu não digo sozinho. A tolerância, ela acontece porque eu estou com o outro. Eu não sou melhor do que o outro. Mas nesse ambiente em que estamos, a tolerância ela sempre será mais benéfica. Por quê? Porque ela faz com que os outros possam coexistir junto a mim sem que percam aquilo que são. E eu sem perder o que sou. E olha só, quanto mais seitas houver, menos cada uma delas será perigosa. A multiplicidade as enfraquece. Todas são reprimidas por leis justas que proíbem assembleias tumultuosas, injúrias, as sedições e que são sempre mantidas em vigor pela força coercitiva. Ou seja, a multiplicidade aqui é importante. É importante que, e aí é claro, a gente não está falando da nossa multiplicidade do mundo contemporâneo. É o Voltaire dizendo o seguinte: se eu tiver mais de uma seita, todas elas obedecerão às mesmas regras. Elas podem acreditar no que for, mas todas elas obedecerão à mesma regra, a regra civil, essa regra coercitiva do Estado, essa regra que impõe limites e que, acreditando você no que for, você deverá obedecer uma série de leis. E essa lei, galera, quem traz esse limite é a razão que funda o Estado, é a razão que funda o poder, é a razão que funda as leis. Então não há como você se esconder da tolerância, porque não precisa. A tolerância permite que você esteja aberto e aberta para o convívio com o outro. Porque quem cerceia esses limites não é a sua religião, nem a outra, não é a justiça com as próprias mãos. Quem cerceia tudo isso é a lei. A lei justa faz com que você, eu, todos nós, estejamos sobre a mesma coerção, estejamos sobre a mesma força imposta aqui, ok? Então, olha só que bonito. O direito da intolerância é, portanto, absurdo e bárbaro. É o direito dos tigres, sendo bem mais horrível também, porque os tigres dilaceram suas presas para comer, enquanto nós exterminamos por causa de alguns parágrafos. Galera, quando a gente fala sobre essa ideia do direito da intolerância, o que o Voltaire está querendo dizer? Pô, ninguém tem direito à intolerância, porque a intolerância faz com que a própria tolerância suma. É claro que existem ali casos em que haverá uma repressão um pouco mais forte, mas esses casos serão em casos graves de crime, mas aí é a lei justa que punirá, não a justiça pelas próprias mãos, correto? Olha só, para que um governo não tenha direito de punir os erros dos homens, é necessário que esses erros não sejam crimes. Os erros somente são crimes quando perturbam a sociedade. Eles perturbam a sociedade desde que inspirem fanatismos. É preciso, portanto, que os homens comecem por deixar de ser fanáticos a fim de conservar a tolerância. Ou seja, o fanatismo distancia o ser humano da tolerância. Faz com que o ser humano não realize a razão, porque ele está vendado para a existência do outro, para a possibilidade do outro coexistir ali nessa mesma região, essa região comum, isso que a gente chama de sociedade, beleza? Então, quando Voltaire fala sobre a ideia da tolerância, ele está nos dizendo algo muito claro, que é a razão é capaz de trazer para a sociedade um convívio justo dessa lei, a partir dessa lei, porque é a lei que será o grande limitador coercitivo de todas essas seitas. Então, quanto mais seitas, mais frutífera, melhor, e principalmente mais elas vão conseguir coexistir. Por quê? Porque aí quem vai limitar são as
próprias leis e não aceitas. Fechou? Então, contra o fanatismo, e a federal vem forte contra isso, né? A gente tem isso lá também no texto do negacionismo no poder, que vem fortíssimo falando sobre os fanatismos. A gente precisa pensar sobre, refletir sobre, porque isso inclusive pode ser tema de redação em tempos onde as pessoas estão guerreando por ideologias, mas principalmente por fanatismos. Tamo junto? Queridos e queridas, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu like, deixa aqui seu comentário, me fala o que você achou da aula. É nóis? Tamo junto. Tchau, tchau.